recebi o convite para abrir esse mês da família, onde todos os domingos vão ser dedicados às famílias, eu comecei a meditar, comecei a orar a Deus, buscando sobre o que eu deveria compartilhar com a igreja. E depois de algum tempo orando, veio ao meu coração um assunto sobre o qual eu deveria compartilhar com vocês essa manhã. E para obedecer essa direção, eu resolvi meditar sobre um texto bíblico bastante conhecido da igreja, muito conhecido da igreja. Mas Deus me levou a olhar para esse texto por um ângulo completamente diferente. Eu já tinha lido esse texto muitas vezes e sempre vi ele por uma ótica, por um prisma, e resolvi olhar por um outro ângulo. E eu quero utilizar os princípios que Deus me revelou nesse texto para fazer uma aplicação prática dos conceitos que estão nesse texto no ambiente familiar, no ambiente da nossa casa. E antes de compartilhar essa palavra com a igreja, eu preciso dizer que ela tem um foco, tem um propósito, tem um objetivo bastante específico. Eu quero falar para aquelas pessoas que ainda têm alguns dos seus familiares não alcançados pela graça de Jesus. É para essas pessoas que eu vim falar hoje. Se você está enquadrado nesse grupo, fique ligado. Porque se tem uma coisa que me entristece bastante, e me entristece muito, é ver que existem pessoas na igreja que depois de algumas tentativas frustradas de ganhar seus familiares para Cristo, acabaram desistindo, pastor. Desistiram. Ou então, mesmo que ainda não tenham desistido, são pessoas que estão desanimadas. São pessoas que mesmo não tendo desistido, elas estão decepcionadas. Elas não desistiram ainda, mas estão frustradas. Elas creem na Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia diz que se nós cremos no Senhor Jesus, será salvo não só nós, mas também toda a nossa casa. Elas creem nisso. Só que elas não conseguiram ver isso acontecer ainda na sua família. Elas creem nisso. Elas vivem em função disso. Mas isso não aconteceu para elas ainda. Pessoas que depois de tentarem evangelizar os seus, além de não terem conseguido evangelizar os seus, ainda acabaram comprometendo a relação familiar. Se você vive essa situação, se você se viu nessa introdução, a palavra de hoje é para você. Você pode dar um amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Eu quero deixar uma palavra para aquelas pessoas que ainda não podem dizer: eu e a minha casa servimos a Deus. Se você vive essa realidade, fique ligado, porque Deus te trouxe aqui para te dar estratégias, para que você consiga ganhar todos os seus familiares para Cristo. Você recebe essa palavra? Amém. Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Palavra do Senhor. Fica na tua cabeça, sentado mesmo, vamos orar mais uma vez a Deus. Eu quero pedir graça a Ele, mas graça sobre graça, para ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Senhor Deus Pai querido, te damos graças, porque sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, misericordioso. Sabemos que o Senhor não se ira com os seus filhos. O Senhor os corrige, é verdade, mas com muito amor e com muita graça e com muita misericórdia. Por isso, a minha oração é que aqueles que vieram aqui hoje ouvir algo da tua parte, possam sair por aquelas portas ao final dessa reunião com a certeza absoluta ardendo em seus corações, que Deus os trouxe aqui para falar em particular com cada um deles, e nós te daremos toda a honra, glória, louvor e adoração. Assim eu oro, no nome santo e precioso da Filha amada Jesus. Amém? Mas eu não sei se todos estão aqui têm consciência disso, mas alguns de nós que somos crentes em Cristo Jesus cometemos um erro bastante comum. Qual, pastor?
Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai. E ele explica. Ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que eu vejo acontecer com muitos daqueles que estão na igreja é que a gente ora muito, mas vigia aqui também. Pensei que era só na minha. A gente ora bastante, ora com regularidade e com constância, mas somos fracos às vezes na hora de vigiar. Mas quando a Bíblia deixa essa instrução, vigiai e orai, ela estava deixando um alerta para o fato de que não basta orar todo dia, não basta jejuar toda semana, se a gente não vigiar. Vigiar e orar são dois comportamentos que se complementam. Um não substitui o outro. Temos que vigiar e temos que orar. E perceba que na construção da frase que Jesus faz, o verbo vigiar vem antes do verbo de orar. Primeiro eu vigio e depois eu oro. Para sermos bem-sucedidos em qualquer propósito nosso, precisamos ter um equilíbrio entre vigiar e orar. São dois comportamentos que não podem ser negligenciados. Eu ouso afirmar que quanto mais a gente vigiar, grave isso, quanto mais a gente vigiar, fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que Deus tem mostrado a nós, menos nós teremos que orar e menos nós teremos que jejuar pedindo intervenção divina. Quanto mais a gente caminhar em cima da palavra, menos nós vamos ter problemas. Quanto mais fizermos aquilo que cabe a cada um de nós fazermos, menos precisaremos investir no pedido, na oração, na súplica de um milagre. E o que eu quero hoje é deixar algumas informações importantes. E tem muito mais a ver com o vigiar do que com o orar. Eu quero falar hoje sobre vigiar. Queridos, é indiscutível, ouça, é indiscutível que quando Jesus usa essas palavras tão duras, ele tinha um propósito. Elas são duras? Sim, é verdade, elas são duras. Mas ele não proíbe ninguém, percebe-se, ele não proíbe ninguém de tirar os ciscos dos olhos dos outros. Ele não proíbe. Só temos que ter alguns cuidados, mas ele não proíbe. Se nós pararmos para ler esse texto com atenção, fica claro que o propósito de Jesus não é condenar quem tira cisco dos olhos dos outros. Na verdade, o que ele está querendo é ensinar a nós que o nosso desejo de tirar ciscos é legítimo. Ele é legítimo, mas ele só vai ter resultado se nós fizermos isso da forma correta. Eu tenho aprendido algo interessante: se tentarmos fazer o que é correto, se tentarmos fazer aquilo que é certo, mas da forma errada, ou no tempo errado, vai dar errado. Não basta fazer o que é certo, temos que fazer o que é certo, da forma certa e na hora certa. E o que a gente percebe em muitas famílias que nos procuram é exatamente isso. Pessoas estão tentando resgatar seus familiares, o que é louvável, muito louvável, mas estão tentando fazer isso da maneira errada. E quando a gente tenta fazer essa evangelização, mas não faz isso da forma correta, a gente acaba tendo mais desgastes do que resultados. A gente acaba colhendo muito mais derrotas do que vitórias. E isso acaba fazendo com que a gente sofra. Isso acaba fazendo com que a gente sofra e sofra bastante. E o pior é que além de não conseguirmos resgatar os nossos familiares, que é um propósito digno, louvável, a gente acaba criando sérios problemas de relacionamento familiar. Ou seja, além de não resolvermos os problemas que a gente tinha, a gente acaba criando problemas que a gente não tinha. Por quê? Porque falta sabedoria. Estamos tentando fazer o que é louvável, mas estamos tentando fazer da forma errada. O resultado prático é que além de não conseguir resgatar os nossos familiares, a gente acaba afastando esses familiares de nós. E sabe o que é mais sério, pastor Vanderlei? Além de afastar os familiares de nós, por falta de sabedoria, a gente acaba afastando os nossos familiares de Jesus. Tudo isso por falta de sabedoria. E eu aprendi, com a chegada da maturidade,
é que antes de tentarmos ganhar um familiar para Cristo, nós temos que ganhá-los primeiro para nós. É impossível ganhar um familiar para Cristo se nós não tivermos ganho ele para nós. Primeiro eu ganho para mim, e depois eu ganho para Cristo. Mas é triste ver pessoas tentando converter os seus familiares na marra. É triste ver pessoas tentando convencer os seus familiares na base de crítica, na base de cobrança, na base de pressão. Ainda bem que não tem isso aqui, pastor, porque na minha igreja está assim. E depois vem reclamar. Pastor, não estou conseguindo. Ou seja, ficamos tentando impor alguns comportamentos a eles. Interessante que comportamentos esses que muitas vezes eles nem concordam com eles, mas a gente quer impor alguns comportamentos aos outros. Eles não concordam com isso. Eles não estão vivendo o evangelho que a gente está vivendo. Guarde isso no seu coração. Guarde que eu vou afirmar. Ninguém muda de fora para dentro. Não. A gente só muda de dentro para fora. Ninguém muda por imposição dos outros. Aliás, mudança que é imposta, ouça, mudança que é imposta não promove transformação. Mudança que é imposta promove o quê? Disfarce. O que a pessoa fala? Não vou fazer isso não porque o fulano está aqui. Posso fazer isso não? Olha quem está aqui hoje. Olha quem veio aqui. É disfarce. Não é transformação. Bom, aqui eu começo a compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas no início do Sermão do Monte, se você falar no Mateus 5, 6, 7, quando Jesus começa a construir o Sermão do Monte, você vê que ele coloca aqueles que estão em comunhão com ele numa posição elevada. Jesus coloca seus discípulos num local de destaque. Porque é assim mesmo que Jesus quer que a gente viva. Jesus quer que a gente seja referência nessa terra. Jesus chega a dizer que Ele gostaria de nos ver como sal da terra e luz do mundo. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. Mas qual deve ser o nosso cuidado? E aqui eu vejo que muitos de nós erramos feio. O fato de sermos sal da terra e luz do mundo não dá direito a nenhum de nós de nos acharmos melhores que os outros. Não é porque eu tenho o meu nome escrito no livro da vida que eu vou tripudiar de ninguém, que eu vou achar que eu sou melhor que ninguém. Porque eu tenho o nome escrito no livro da vida. Mas alguns crentes assumem uma posição de superioridade. E essa posição de superioridade que os outros acabam vendo em nós, ao invés de aproximar as pessoas de nós, acaba afastando as pessoas de nós ainda mais. Eu creio que em função dessa realidade, é que quando chega justamente nesses versos que a gente leu, Mateus capítulo 7, de 1 ao 7, Jesus deixa um alerta. Se eu tivesse que resumir com as minhas palavras essa instrução de Jesus, eu diria que o recado de Jesus, ele é simples, ele é direto. O alerta que ele deixou para mim e para você, é de que se não houver sabedoria, na hora de ser sal da terra, e na hora de ser luz do mundo, nós colocamos tudo a perder. E a explicação é bem simples. Por quê, pastor? Porque luz em excesso ofusca a visão. Luz em excesso ofusca a visão. E sal demais deixa qualquer alimento intragável. Ou seja, se tentarmos atropelar esse processo de conversão, ao invés de acelerarmos o processo, a gente acaba retardando o resultado. É por isso que Jesus usa palavras tão fortes, palavras que nos confrontam. Jesus chega a usar a palavra hipócritas. Mas o propósito de Jesus, com esse texto tão duro, era apenas e tão somente chamar a nossa atenção para os 3 cuidados que nós temos que ter, se quisermos ajudar a nossa família a reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. 3 cuidados, bastante simples, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Jesus aqui está dando estratégias, para que nós possamos influir positivamente na vida daqueles que convivem conosco. E hoje, de uma forma bastante particular, eu quero focar na família. Temos que ser agentes dessas mudanças
na vida da nossa família. Porque sem sabedoria, a gente acaba fazendo julgamentos. Sem sabedoria, a gente acaba julgando os outros. E fazendo isso, ao invés de ajudar, ao invés de abençoar, ao invés de acelerar o processo, a gente acaba sendo pedra de tropeço. Eu já vi muita gente dizer assim, olha, para ser crente igual o meu cunhado, estou fora. Ouça o que a Bíblia diz em Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Ao invés disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão, no caminho do pai, no caminho da mãe, no caminho da esposa, no caminho do marido. Meus amados, precisamos ter todo o cuidado na hora de ajudarmos as pessoas que nós amamos em seu processo de conversão. É todo o cuidado mesmo. As pessoas mais difíceis de evangelizar são aquelas que convivem conosco. O propósito dessa ministração é extrair os princípios que eu consigo encontrar nesse texto e que a partir deles nós possamos alcançar toda a nossa família. O tema que eu dei para a reflexão dessa manhã é resgatando a família pelo exemplo. Vamos trabalhar esses 3 cuidados que eu consegui encontrar, identificar nesse texto. E que nós não somente devemos conhecer, mas principalmente devemos colocar em prática, viver. Jesus não quer ouvinte da palavra, Ele quer praticante da palavra, é isso que Ele quer. Aqui eu entro na essência da mensagem. Primeiro cuidado tem a ver com o que está escrito. Jesus falou no verso 3. Acompanhe comigo, ele fala assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Pastor, o que Jesus está querendo ensinar a mim aqui? É que a mudança que eu quero ver na vida do meu familiar tem que começar por mim. Tem que começar comigo. Tudo que eu quero ver na vida do meu irmão, eu tenho que ter na minha. Tudo que eu quero ver na vida da minha esposa, eu tenho que ver na minha. Eu tenho que viver na minha. O grande estadista Mahatma Gandhi, ele disse algo interessante. Ele fala assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo. E eu, parafraseando Gandhi, eu diria que seja você a mudança que você quer ver na sua família. Maridão, seja você a mudança que você quer ver na sua esposa. Esposa, seja você a mudança que você quer ver no seu marido. É simples assim. Ouçam, precisamos aceitar que Deus quer fazer sempre muito mais em nós do que através de nós. Queridos, ouça o que eu vou afirmar, eu não quero escandalizar ninguém, mas Deus não restaura relacionamentos. Deus não restaura casamento, Deus não restaura família. Pastor, o que é isso? Meu irmão, olha só, Deus restaura pessoas, e pessoas restauradas são desafiadas por Deus a restaurarem todos os seus relacionamentos. É assim que funciona. Eu deixo Deus me restaurar, e eu vou restaurar meu casamento. Sabe onde muitos de nós erramos? Queridos, ouça só, Deus não vai restaurar os meus relacionamentos por mim. Ele quer restaurar meus relacionamentos, sim ou não? Quer, mas Ele quer restaurar através de mim. É me usando, me instrumentalizando, para que eu faça isso. Para que eu restaure os meus relacionamentos. Queridos, Deus quer nos usar nesse processo. Ouça, Deus quer nos usar nesse processo. Mas que Ele possa nos usar com autoridade e poder, Ele precisa primeiro tratar a nós. Se eu perguntasse qual é a melhor maneira de ganhar um familiar para Cristo, e eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse para a igreja qual é a melhor maneira de ganhar um familiar para Cristo, eu tenho certeza absoluta de que muitos diriam: pastor, que pergunta elementar, que pergunta infantil. Ué, só tem uma maneira de ganhar alguém para Cristo. É pregando a palavra para ele, é pregando a palavra para ela.
É pregando de manhã, de tarde e de noite, igual antibiótico, de 8 em 8 horas. E eu vejo muita gente fazendo isso. Querido, se você fizer assim, sabe o que vai acontecer? Você vai passar por chato, você vai passar por chata. Eu vejo muito acontecer isso. Queridos, eu não quero escandalizar ninguém, mas em se tratando de pessoas que nos conhecem, em se tratando de pessoas que convivem com a gente, em se tratando de pessoas da nossa família, essa não é a melhor estratégia. Ou o que vai alcançar os nossos familiares não será o nosso discurso. O que vai alcançar os nossos familiares será o nosso testemunho. Amados, a nossa família precisa ver Jesus em nós. Senão a nossa pregação não vai ter credibilidade nenhuma. É vendo o modo como você vive, é vendo o modo como a gente vive, que a nossa família vai querer ou não vai querer servir o Deus a quem a gente serve. É vendo como a gente vive, é vendo como a gente se comporta. Queridos, é vendo as mudanças, ouça, é vendo as mudanças que Deus vai realizar na tua vida, ou que Deus está realizando na tua vida, é que os membros da nossa família vão se sentir encorajados a iniciarem as suas próprias mudanças. É vendo como é que o marido tem se transformado, que a mulher vai falar assim, caramba, esse Deus é poderoso. É vendo como a mulher tem se comportado, que o marido vai falar, não, esse Deus da minha esposa eu também quero. É vendo os pais se comportarem como verdadeiros pais, é que os filhos vão falar, não, eu quero o Deus dos meus pais. Para isso é imprescindível que a gente desenvolva o nosso autoconhecimento. Ouça, precisamos nos enxergar melhor. Só assim veremos quem realmente somos e não quem gostaríamos de ser. Só nos enxergando melhor é que a gente vai ver quem a gente realmente é e não aquele que a gente acha que é. A Bíblia nos encoraja a aperfeiçoar a nossa capacidade de autoexame. A Bíblia diz em 2 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, a mulher a si mesma. E todo aquele que fizer isso, e todo aquele que se examinar com sinceridade, vai concluir que não é perfeito. E toda aquela que fizer esse autoexame, vai concluir que não é perfeita. Amados, quanto mais eu me conheço, ouça, quanto mais eu me conheço, mais eu encontro imperfeições em mim. E com isso, a tendência em me ver também pecador, e me ver também cometendo erros, eu passo a ser mais compreensivo, mais tolerante com as imperfeições da minha esposa. A esposa passa a ser mais tolerante com as imperfeições do marido. Os pais passam a ser mais tolerantes com as imperfeições dos filhos. Maridão, a Bíblia diz que você é santo. Posso ouvir um amém? Mas você não é perfeito. Minha irmã, você é uma mulher de Deus. Posso ouvir um amém? Mas você não é perfeita. E tem mais um detalhe que eu julgo ser fundamental. Fundamental. Se nós quisermos ter uma participação ativa nesse processo, nós vamos ter que funcionar dentro da nossa casa como um grande espelho para a nossa família. Pastor, não entendi. Ouça o que diz Salmos 19, na parte A do verso 12. Quem pode ver seus próprios erros? Quem pode ver seus próprios erros? Amados, todos nós precisamos de um espelho para nos conhecer melhor. Todos nós precisamos de um espelho para ver a nós mesmos. Porque tem coisas que eu sou, tem coisas que eu faço, tem coisas que eu deixo de fazer que eu não tenho consciência. Não tenho consciência disso. E aí, para que eu reconheça isso, a ajuda da minha esposa tem sido extraordinária. Para que eu passe a me enxergar melhor, o feedback dela tem sido maravilhoso.
Mas qual é o cuidado que nós temos que ter nessa hora? Pastor, que hora? Na hora de ser espelho. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? É não confundir ser espelho com ser juiz. Uma coisa é ser espelho, pastor Vanderlei. Outra coisa é ser juiz. Por quê? Porque espelho não julga ninguém. Sim ou não? Espelho não julga ninguém. Ser espelho é refletir para o outro a verdadeira imagem que o outro tem. Isso é ser espelho. Então nós temos que ser um espelho que não julga, um espelho que não critica, um espelho que não acusa. Queridos, espelho não chama esposa de gorda. Espelho não chama marido de barrigudo. Esposa não chama filhos de burro. Não, espelho não faz isso. De maneira nenhuma. Mas para fazer isso, todo espelho precisa de duas características imprescindíveis. Por quê? Para que ele possa refletir com fidelidade. Quais são as duas características de um espelho? Para que ele possa ser utilizado com correção. Primeira condição, o espelho tem que estar limpo. Espelho sujo não reflete direito. Espelho sujo não reflete bem. Espelho sujo não reflete uma imagem fiel. No nosso caso, como é que eu estou limpo? Eu estou limpo de preconceitos, limpo de contaminação, limpo de religiosidade, limpo de pecado. Tem que estar limpo. É limpo que a gente consegue refletir alguma coisa para alguém, estando limpo. Mas se eu perguntasse um espelho limpo, super limpo, dentro de uma sala onde não haja uma única lâmpada, reflete sim ou não? Não, então não basta estar limpo. Tem que estar limpo e iluminado. Aí sim ele consegue ser espelho. Iluminado como, pastor? Iluminado por Jesus e pela sua santa palavra. Aí sim a gente consegue ser um espelho extraordinário. Porque um espelho de qualidade nunca vai refletir uma imagem distorcida. Eu não sei se já repararam isso, mas reparou que algumas esposas têm mais medo da avaliação do marido do que da avaliação do espelho? Com o espelho elas convivem bem, mas quando o maridão entra na história, o negócio fica estreito. Mas no outro dia eu assisti uma cena num provador de loja, que a minha vontade foi partir para cima. Não foi partir para cima. Nós estávamos 3 ou 4 maridos aguardando as esposas experimentarem roupas num provador de loja. E aí a esposa do vizinho aqui, do que está do meu lado, a esposa dele veio. Sabe quando a esposa está alguns quilinhos acima do peso, que ela encontra um vestido que veste como uma luva, o vestido emagrece 10 quilos. A mulher sabe o que é isso? O vestido emagrece 10 quilos. E ela vem desfilando pelo corredor. Ela não estava andando, ela está desfilando. Porque ela encontrou um vestido extraordinário que vestiu nela como uma luva. E ela veio desfilando. Aí ela falou assim: meu bem, e aí? Gostou do vestido? Sabe o que o cabra falou? Não, o vestido é lindo. Agora o manequim é que não ajuda. Não, deu vontade de dar um cascudo no cara. Não, aquele dia ele dormiu na sala, com certeza. Ele dormiu no sofá aquele dia, com certeza. Mas vamos caminhar. Segundo cuidado que eu tenho que ter, além de ser o primeiro a promover mudanças em mim mesmo. Esse é o primeiro cuidado. Eu tenho que promover mudanças primeiro em mim, para eu ter autoridade. Segundo cuidado qual é? Tem a ver com o que está no verso 5. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas o que é esse então? Porque ele começa a falar assim: então você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. O que esse então quer dizer? Depois de tirar o cisco do meu olho, eu verei claramente. E aí sim, já sem cisco no olho, eu terei condições de ajudar alguém a tirar o cisco do seu olho, porque eu já vou estar sem cisco no meu. Jesus está nos revelando que só após eu tirar o cisco do meu olho, eu vou conquistar a credibilidade necessária para que eu possa ajudar alguém a tirar o cisco do olho. Eu tenho que ter credibilidade para fazer isso, então eu tenho que ter tirado primeiro o cisco do meu. É assim que funciona. Jesus estava nos revelando que quem já tirou o cisco do seu próprio olho, quem já passou pelo processo, acumulou a experiência necessária para ajudar alguém a tirar o cisco dos seus olhos.
Eu já passei pelo processo. Eu já vi como faz. Eu tenho experiência. Queridos, quem melhor do que um viciado que se libertou do vício para ajudar um outro viciado a se libertar do vício? Quem melhor do que essa pessoa? Porque ele passou pelo processo, ele viveu. Ele não está falando do que ele leu, ele está falando das experiências pelas quais ele passou. Ele passou por isso. Qual é o segredo que esse versículo nos revela? É que o processo de influir na mudança de alguém, só terá êxito se for iniciado pelas áreas onde nós já fomos tratados. Jesus não falou assim, olha, tira o cisco do seu olho e depois vá ajudar o irmão a desencravar a unha. Foi isso que ele falou? Não, eu não sou especialista em desencravar a unha. Eu sou especialista em tirar cisco do olho, porque já tirei do meu. É mais ou menos assim. Mas o primeiro campo missionário de qualquer um de nós é a nossa própria família. Posso ouvir um amém? Você precisa investir na sua família, você precisa resgatar a sua família. Isso é uma bênção. Mas faça isso, guarde, meu irmão, faça isso a partir das experiências pelas quais você já passou, e não a partir dos versículos que você decorou. Porque a gente faz muito isso, meu Deus, eu sei que aqui não faz, não, mas já escutei tanto. Olha, a Bíblia diz isso, hein? Olha, a Bíblia fala isso, hein? Que do processo que dá certo é esse. Primeiro você mostra as mudanças que Deus fez em você. Aí você vai adquirir o direito de ser ouvido. Aí você vai adquirir o direito de ser ouvida. Mas a partir das mudanças pelas quais a gente já passou. Se você agir assim, o teu testemunho pessoal vai encorajar as pessoas da tua família a viverem as suas próprias mudanças. Gente, se não for por esse processo, a gente passa por chato. A gente passa por chata. Quantas vezes eu ouvi isso? Amados, não é repetindo aquilo que a palavra de Deus diz, mas é demonstrando com a vida o que essa mesma palavra já tem feito em nós, as mudanças que essa palavra tem promovido em você. Agora eu preciso reforçar aquilo que o versículo diz. O versículo é claro: então você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. Ou seja, uma vez tratado em qualquer área, você é desafiado, você é convocado por Jesus a ajudar os demais membros da sua família a tratarem aquela mesma área que você já tratou na sua. Porque Jesus não falou assim, vamos deixar todo mundo com cisco no olho, porque é todo mundo pecador mesmo, então ninguém ajuda ninguém. Ele falou isso? Não. Eu vejo, não, está todo mundo pecador mesmo, pastor. Precisa não, está todo mundo errado. Não é isso que ele diz. Uma vez tratado em determinada área, eu vou usar as minhas experiências. Como é que eu passei pelo processo para tentar ajudar alguém da minha família? É assim que funciona. A Bíblia é clara, ela diz que depois de tirar a trave do seu olho, você deve ajudar aquelas pessoas a tirar o cisco dos seus olhos. Então a primeira coisa que eu quero reforçar contigo: deixe Deus tratar você. Posso ouvir um amém? Comece a ajudar a tua família a partir das áreas em que você já foi tratado. Posso ouvir um amém? Mas ainda fica faltando um cuidado. Eu vejo muita gente errar aqui. Fica faltando um cuidado para fechar esse processo. Porque eu volto àquilo que eu falei lá atrás. Se você estiver fazendo o que é certo, da forma certa, mas na hora errada, vai dar errado. E eu vejo muita gente indo bem, mas faltou um detalhe para tirar o 10. Ele fez o que é certo, da forma certa, mas fez na hora errada. Esse terceiro cuidado tem a ver com o tempo. E esse cuidado está escondido. Eu uso a palavra escondido. Escondido no verso 6. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. O terceiro cuidado tem a ver com o que está no verso 6. Diz assim: não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. Pastor, onde é que Jesus está falando nesse versículo? De tempo. Eu li esse versículo lá no início, agora li de novo, e não vi a palavra dia, não vi a palavra hora, não vi a palavra semana, não vi a palavra mês, não vi a palavra ano. Não vi. Por que isso afirma com tanta convicção que ele está falando de tempo? Que eles pensem comigo, será que Jesus está mesmo tratando de porcos e cães? Quando ele diz, não deem o que é sagrado aos cães,
nem atire suas pérolas aos porcos. Será que é de cachorro e de porco que ele está falando aqui? Será que é, pastor Wander? Será que está falando de cachorro e de porco? Queridos, eu afirmo que não. E deixe-me utilizar um outro texto, cujo raciocínio é semelhante, para te ajudar nesse entendimento. 1 Coríntios 9:9, Paulo também usa a figura de um animal, para ilustrar aquilo que ele estava querendo ensinar a nós. Olha que interessante. 1 Coríntios 9:9, Paulo diz o seguinte: na lei de Moisés estava escrito: não amarres a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Também usa a figura de um animal, mas ele estava falando de boi aqui? Olha só, logo em seguida Paulo diz algo interessante, confirma o que eu estou tentando explicar. Ele fala assim, logo em seguida: por acaso Deus está interessado nos bois? Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi ao nosso respeito que ele disse isso? Bíblia Sagrada. E Paulo conclui essa revelação dizendo o seguinte: é claro que isso não está escrito em relação a bois, mas está escrito em nosso favor. Queridos, assim como no texto de Mateus, Deus aqui também usou a figura de animal, mas ele não está falando de animais, ele está falando da gente, Pastor, não entendi ainda. Me permita usar outro exemplo, para tentar clarear esse raciocínio, e aqui usando a mesma palavra pérola que Jesus usou. Se eu perguntasse para você, virgindade é uma pérola, sim ou não? Sim, virgindade é uma pérola. Para ser dada a quem? Ao marido ou à esposa. Virgindade não é para namorado e nem para noivo. Posso ouvir um amém, igreja? Só que alguns jovens acabam se entregando ao namorado e à namorada, ao noivo ou à noiva, e isso não faz deles nem porco e nem cachorro, porque esse jovem mais tarde pode ser noivo, mais tarde ele pode se tornar marido, esposa. Amados, o que Jesus está tentando ensinar a mim e a você, utilizando essa figura, é algo precioso. Se eu tivesse que usar as minhas palavras para tentar explicar isso, eu diria que Jesus está dizendo o seguinte: não devemos dar algo que tenha valor para alguém que não esteja preparado para reconhecer o valor que aquilo tem. Só isso. Não dê aquilo que tem valor para alguém que não esteja preparado para reconhecer o valor que aquilo tem. Então o segredo aqui está na forma, na maneira que Jesus se utiliza para se referir ao tempo. Minha irmã, olha só, não é para buscar um outro marido não, é para esperar o tempo em que teu marido reconheça o valor que você tem. Meu irmão, não é para buscar outra esposa não, é para aguardar o tempo em que a tua esposa reconheça o valor que você tem. Você deve esperar que chegue o tempo em que o teu cônjuge, que a tua família, que teus filhos estejam prontos. Aguardar o tempo em que eles estejam preparados para ouvir a palavra que vai transformar a vida deles. É só isso. Só então, quando você perceber pela revelação do Santo Espírito que teu cônjuge, teus pais, teus filhos, não importa, mas que a tua família estiver pronta, aí sim você vai começar o processo de tirar ciscos dos olhos da família. É no momento certo, é no tempo certo. Ouça, Deus não usa calendário, Deus não usa relógio. Nós trabalhamos no Cronos, Deus trabalha no Kairos de Deus. É no tempo dele. É no tempo dele. O que Jesus estava falando para mim e para você: espere o tempo certo para começar a fazer da forma certa aquilo que é certo. E se alguém fizer isso, a vitória será apenas e tão somente uma questão de tempo. Pastor, ainda está difícil de aceitar essa revelação sua. Se alguém não se convenceu disso, pensem comigo na parábola do semeador. A parábola do semeador, todo mundo conhece, por isso que eu resolvi usá-la. A parábola do semeador não fala de tipos de pessoas. E eu já vi muito pregador dizendo isso. Pô, tem pessoa que é terreno à beira do caminho. Tem pessoa que é um espinheiro só.
Tem pessoa que é um pedregal só, não adianta falar nada. Querido, eu já fui terreno à beira do caminho. Eu já fui espinheiro. Eu já fui pedregal. O que Deus está falando na palavra do semeador é que as pessoas passam algum período da sua vida, algum tempo da sua vida, por fases, por processos. Ele não está falando de pessoas, ele está falando de tempo. Pode ser que teu marido ainda seja um espinheiro hoje, pode ser que a tua esposa seja um pedregal hoje, mas espere o tempo. Deus não faz acepção de pessoas, Deus só faz acepção de comportamentos. Deus trata de maneira diferente, pessoas têm comportamentos diferentes. Quem ouviu, diga amém. Queridos, ouça. Eles podem estar passando por todas essas fases. Ah, pastor, minha esposa, não importa. Eles podem estar passando por essas fases. Mas todos eles, e eu profetizo aqui, todos eles serão transformados em uma boa terra. Todos eles chegarão o tempo de serem a boa terra, aquela onde a semente será semeada e produzirá a 30, 60 e a 100 por 1, porque é assim. E se não está bom agora, e se não está tudo certo agora, creia que não chegou o fim, porque no final tudo vai dar certo. É porque não chegou o fim. O que Jesus está nos ensinando é que devemos encontrar a hora certa para começar a tirar os ciscos dos olhos da nossa família. Queridos, ouça o que eu vou dizer, nós não podemos nos precipitar, porque se você se precipitar, você pode colocar tudo a perder, você estava indo bem, fazendo o que era certo, depois de ter sido tratado por Jesus, mas você quis acelerar o tempo, você quis remir o tempo, porque você não aguenta mais ver a situação que você está vivendo, e a gente, para fazer isso, acaba pegando um atalho, e no caminho de Deus não tem atalho, Deus não tem plano 2, Deus só tem plano 1, não adianta pegar atalho porque não vai dar certo, é esperar o tempo, é passar pelo processo, e aí eu tenho certeza que no final, tudo vai dar certo. Queridos, a diferença entre a vitória e a derrota pode estar no tempo. Temos que estar atentos a esse terceiro cuidado. O tempo pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso no processo de resgate da nossa família. Busque o tempo apropriado, ore a Deus, peça a direção, porque Ele vai te revelar. E para aqueles que ouviram essa palavra estão dizendo, pastor, no meu caso acho difícil, pastor, porque sabe, o senhor não conhece minha mulher, pastor não tem jeito, pastor, o senhor não conhece meu marido, o senhor está falando, o senhor não conhece meus filhos, pastor, é fácil falar do altar, você não conhece meus pais, realmente eu não conheço, pastor, não aguento mais, cheguei no meu limite, eu vou desistir, eu já sofri muito, fui humilhada, pastor, não dá mais. Eu deixo para você Gálatas 6:9, que falou muito ao meu coração, porque eu já passei por tudo isso. Gálatas 6:9 fala assim, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Queridos, se estivermos fazendo o que é certo, da forma certa, a vitória é apenas e tão somente uma questão de tempo, só isso. Eu fecho aqui. Amados, nos versos 1 e 2, Jesus diz algo interessante. Nos versos 1 e 2 ele fala assim, não julguem para não serem julgados, porque da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, será usada para medir vocês. E tem muita gente assim, está fazendo isso? Olha só, julgou? Deus vai te julgar. Está medindo os outros? Deus vai te medir. Esse não é o meu Deus. Esse não é o meu Deus. O que esse verso está falando para mim e para você não tem nada a ver com a tratativa de Deus. Não é isso. Jesus só estava trazendo à nossa memória
como é que nós agimos com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, porque é assim que a gente age. Eles estão chamando a nossa atenção que nós não devemos agir dessa forma, porque não é ele que vai agir assim, somos nós quem agimos assim. Esse é um comportamento humano, não é o comportamento de Deus. Por isso não adianta dizer, pastor, estou cansado de tanto falar a mesma coisa, pastor, não aguento. Ele não toma jeito, eu não aguento mais. Ele não muda nunca, ela não muda nunca. Queridos, não adianta dizer, se continuar vivendo desse jeito, olha, Jesus vai pesar a mão, hein? Se continuar vivendo assim, olha, o juízo de Deus vai te alcançar, hein? Queridos, eu volto àquilo que a Bíblia afirma em Mateus 26, 41. Lá está dito, devemos vigiar e orar. Porque o espírito pode até ser forte, mas a carne não se converte. A carne não se converte. A Bíblia afirma que a primeira atitude deve ser orar. Não, a Bíblia afirma que a primeira atitude deve ser vigiar. É vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Nós temos que vigiar, fazendo o que cabe a cada um de nós fazermos. Porque aquilo que couber a mim fazer, Deus não vai fazer por mim. Então cabe a mim fazer o quê? Aquilo que eu tenho que fazer, que é meu, é humano, eu tenho que fazer. Aí eu tenho que fazer. Vigiar é colocar em prática, na minha vida, tudo aquilo que o Senhor já me ensinou. E quanto mais vigiarmos, agindo da maneira que Deus nos instrui, mais vai ser fácil conseguir resultados. Sabe por que a gente passa do limite muitas vezes? É porque muitas vezes a gente está andando muito perto do limite. Grave isso. A gente está tão perto do limite, que qualquer deslize a gente cai. Quanto mais vigiarmos, agindo da maneira como nosso Deus nos instrui, menos vamos depender de intervenção divina. Queridos, a família é um projeto de Deus, posso ouvir um amém? Mas nessa instituição chamada família, Deus entra com o projeto. O projeto é dele, lindo e maravilhoso. Está aqui, ó, 66 livros. É a Bíblia Sagrada. E se não estivermos entendendo aquilo que Deus colocou no projeto, olha só, se nós não estivermos entendendo aquilo que Deus colocou no projeto, sabe qual é a nossa saída? Pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Ele vai nos dar toda a revelação necessária para que a gente possa entender o projeto. Mas tem um detalhe com o qual a gente não está familiarizado. Nessa construção chamada família, Deus entra com um projeto, mas a mão de obra é nossa. Quem edifica a nossa família somos nós. Quem tem que fazer o que é correto somos nós. Aí sim, depois de esgotadas todas as nossas possibilidades, e se utilizando do poder da oração, aí sim nós vamos pedir ajuda a Deus, para que Ele faça aquilo que só Ele consegue fazer. Você esgotou todas as suas possibilidades? Você está convicto disso? Você tem certeza? Você está fazendo o que é certo, da forma certa e na hora certa, e ainda não deu resultado? Não deu? Vamos ficar em pé que a gente vai clamar a Deus. Porque chegou a hora de Deus. Porque se você foi até aqui e não conseguiu resultado, você deu todos os passos que cabia a você dar. Agora é com Deus. Agora quem vai fazer o milagre é Deus. E Deus é pródigo em fazer milagres. Deus é pródigo em realizar milagres. Deus sabe, com muita clareza, quem já chegou até o limite, quem está no seu limite, quem fez tudo aquilo que devia fazer e não conseguiu, e não alcançou sucesso, não teve vitória. Deus sabe. E Ele está aqui pronto para realizar milagres. Pastor, eu não tenho condições mais sequer de orar pela minha família. A coisa lá em casa está muito difícil, muito difícil. Não há clima mais lá em casa nem para oração. Eu quero te ajudar, eu quero orar. Eu acabei de falar aqui que Deus tem sido misericordioso para conosco. Deus tem nos abençoado de uma forma sobrenatural. A unção que Deus tem derramado sobre a nossa vida, sobre casamento e família, tem dado paz ao nosso coração. Então eu quero repartir isso com você. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Pastor, só a graça de Deus para chegar aqui hoje. Pastor, ser sincero, eu nem vinha. Pastor, o clima lá em casa está tão ruim que só Deus mesmo para me trazer aqui hoje, porque eu nem viria. Eu quero orar por você.
Deus tem me usado com autoridade e poder para falar com famílias. Deus tem me usado com autoridade e poder para tratar sobre casamentos. E eu quero que você possa viver a plenitude de Deus nessa terra. Ouça, ouça. Quando a gente se converte, a gente não vai para o céu. A gente permanece aqui. Mas nós adquirimos o direito, ouça, nós adquirimos o direito de trazer o céu para cá. O céu vem habitar na nossa casa quando a gente se converte. A gente aproxima o céu de nós quando a gente se converte. Então, é hora de intervenção divina? Deus sabe, vem aqui. Pastor, no meu caso, só intervenção divina. Glória a Deus. Glória a Deus. Se essa é a tua hora, Deus sabe disso e Ele vai entrar com providência. Se você disser assim, pastor, olha só, eu até entendi o processo e eu estava fazendo muita coisa errada, eu entendi o processo e eu quero chegar em casa agora e começar a colocar isso em prática. Deixa eu falar um negócio para você. Até você que está nessa situação, eu quero falar uma coisa de você vindo do Espírito Santo. Ao sair por aquelas portas ali, todos nós vamos ser ou continuar sendo atacados pelo inimigo. Ele não desiste de ninguém. Se tem uma coisa da qual ninguém pode acusar o inimigo, é ser preguiçoso. Ele não é. O bichinho trabalha e trabalha duro. Ele trabalha. A primeira coisa que ele vai tentar fazer com você ao sair por ali, você diz, mas que bobagem sua, só porque eu ouvi uma palavra do altar, você acha que vai mudar alguma coisa na tua casa? É claro que não vai. Ele vai falar. Mesmo com quem sair daqui determinado a fazer coisas diferentes, ele vai falar. Mas o que eu quero é que, através de uma oração, através de um clamor da igreja em favor da tua vida, você possa sair daqui blindado, blindada, para que mesmo ouvindo isso, você não desista de caminhar segundo aquilo que Deus te revelou. Você saia daqui mesmo ouvindo isso, mas você vai caminhar em direção às revelações que Deus te fez, porque eu tenho certeza que quem perseverar em fazer o que é certo, da forma certa e no tempo certo, vai chegar aqui pedir a palavra para dar testemunho. Eu creio nisso. Venha aqui, eu quero orar por você. O tempo já se esgotou. Venha. Eu sei que vir ao altar é muito mais fácil para alguém que não conhece Cristo do que para um cristão. Porque quando a gente pensa em ir ao altar, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o que os vizinhos vão pensar. O que quem está do meu lado vai achar. O que vão pensar. Ainda mais se tem cargo na igreja, então misericórdia. Se tem cargo na igreja, misericórdia. Mas deixa eu te dizer um negócio. O teu socorro não vem do lado. O teu socorro não vem dos fundos. O teu socorro não vem da frente. O teu socorro vem daquele que é autor e consumador da tua fé, só vem dele. Eu sei que vir ao altar é um sacrifício, ou se eu sei que vir ao altar é um sacrifício. Mas Deus não brinca com o nosso sacrifício. Você não vai ver em nenhum lugar na Bíblia Sagrada um único homem de Deus, uma única mulher de Deus, ninguém que tenha sacrificado no altar, que imediatamente depois não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Porque Deus não brinca com o nosso sacrifício. Ele sabe que é sacrifício, Ele sabe que é, mas Ele honra o nosso sacrifício. Vem cá, eu quero orar pela tua vida. Pode vir. Isso, pode vir. Pode vir. A gente sabe o que a gente diz? Quando o ímpio se converte, tem festa no altar. É verdade isso? Meia verdade. Sabe o que a palavra diz? Quando um pecador se arrepende, tem festa no altar. Então, se você fazer alguma coisa errada e Deus trouxe a tua memória que você está agindo errado, e você está se consertando com Deus, vai ter festa no altar, vai ter festa no céu, vai ter festa, vai ter festa. Vem, isso, pode vir. Vem, irmã, aqui eu vou orar. Estenda as tuas mãos para cá, as tuas mãos sem contenda. Senhor Deus, Pai querido, aqui estão teus filhos, que ouviram a tua palavra, mas muito mais que isso, não só ouviram, mas creram na tua palavra. E muito mais que isso, ouviram, creram, mas resolveram pagar o preço de sair dos seus lugares e virem até o altar, pedindo para que os Senhor dos céus contemplem as dificuldades pelas quais eles passam, e o Senhor entre com providência, e o Senhor realize um milagre, o Senhor dê a eles a estratégia necessária, tire do caminho deles tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que tenta paralisá-los, tudo aquilo que tenta roubar a paz deles, tudo aquilo que tenta roubar a qualidade de vida deles. Faz com que eles possam viver em família de uma forma feliz, que a família deles possa espelhar os céus na terra, que eles possam voltar para casa em qualquer dia, em qualquer horário, e se sentirem bem, e terem prazer em fazer isso, que a casa dos teus filhos possa ser um pedacinho do céu,
E que aqueles que não consigam chegar em casa, encontrar a casa desse jeito, que a presença deles, que a simples volta deles para casa, possa levar para a casa deles esse ambiente, que a chegada deles em casa possa transformar o lugar que pode se encontrar numa forma difícil, uma forma complicada, mas a chegada deles possa trazer paz ao lar onde eles moram, onde eles habitam. Eu peço seja assim, mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim nós oramos pela vitória dos teus filhos, em nome do teu filho amado Jesus. Você pode dar uma amém essa palavra? Pastor, hoje o senhor deu um discipulado aqui. Sabe, a idade vai passando, né? Nós vamos avançando em idade e nós vamos amadurecendo muito em certas visões que temos em relação à ministração. Hoje, uma pregação onde o pastor chega aqui